Bom, vamos lá. Aqui na queda livre e no lançamento vertical também tem algumas diferenças, tá? Você percebe aqui que eu coloquei que na queda livre o corpo ele está inicialmente em repouso, né? No lançamento vertical, ele não vai estar em repouso, ele vai ser lançado, tá? Na queda livre, a velocidade inicial vai ser igual a zero, porque ele vai ser abandonado de algum local, tá? É uma queda livre, então não tem velocidade inicial. Ele estava em repouso e vai ser abandonado, tá? Ele vai adquirir uma velocidade no decorrer do espaço que ele percorrer, tá bom? Aqui no lançamento vertical, que pode ser para cima ou para baixo, tá? Já vai ter uma velocidade inicial. Por quê? Porque ele vai ser lançado já com uma velocidade. Quando ele for lançado para cima, né, ele vai estar contra a gravidade. Então, ele vai ser um movimento retardado. Por quê? Porque ele vai estar contra a gravidade. Se você lançar um objeto para cima, ele sai com uma velocidade inicial. Quando ele chega lá no ponto máximo, a velocidade dele vai ser zero. Por quê? Porque ele vai parar lá em cima para ele poder retornar no solo, né? Então, por isso, ele vai com uma velocidade inicial. Quando ele chega lá no último ponto, no ponto máximo de altura, ele vai parar. Então, a velocidade dele final aqui em cima vai ser zero, tá? Por isso que ele vai desacelerando, tá? Por isso que ele é chamado de movimento retardado. Porque ele vai desacelerando. Por que ele vai desacelerando? Porque ele está contra o sentido da gravidade. Aí eu coloquei aqui, ó. Velocidade inicial é quando ele é lançado para cima com uma velocidade, mas ele está contra o movimento da gravidade. Por isso que ele é um movimento retardado, tá bom? Porque ele vai desacelerando com o tempo. Aqui, quando ele é lançado para baixo. Quando ele é lançado para baixo, ele também tem uma velocidade inicial, porque a força que atua sobre o corpo quando a gente lança, né, já é a velocidade dele. Ele já vem com uma velocidade inicial. Aqui o movimento ele é chamado de movimento acelerado. Por quê? Porque ele está a favor da gravidade. A gravidade atua para baixo, ele está sendo lançado para baixo, tá? Então por isso que ele é chamado de de movimento acelerado, tá bom? Porque ele está no mesmo sentido da gravidade. As equações aqui, elas têm uma pequena diferença. Aqui, como é queda livre, tá? Você não vai ter a velocidade inicial. Então, aqui, ó, nem nessa equação horária do espaço, nem na equação horária da velocidade e nem na equação de Torricelli, você vai ter o quê? Velocidade inicial. Por quê? Porque é queda livre. Você só vai largar o objeto para ele poder cair. Então, não tem velocidade inicial, tá? É por isso que, ó, todas elas não têm velocidade inicial. Então, todas as vezes que o corpo estiver caindo, tá? Você não vai ter velocidade inicial. Então, olha as equações que você vai utilizar. É a diferença entre queda livre e lançamento vertical. No lançamento vertical, tu tens o quê? A velocidade inicial, tá aqui, ó. Por quê? Porque tu tá lançando. Então, tu vai ter a velocidade inicial. Aí, eu tenho aqui as outras equações que eu vou mandar para ti também, tá? Todas elas, a função horária da velocidade, a equação de Torricelli e a função horária do espaço, todas elas têm a velocidade inicial. Por quê? Porque é lançamento vertical, tá? Tanto faz ser lançamento para cima quanto ser lançamento para baixo, tá bom? Então, a diferença, voltando lá no início, a diferença aqui do movimento uniforme para o movimento uniformemente variado, quando você for utilizar as equações para você observar, né, que aqui não tem aceleração. Aqui todas elas têm aceleração. Então, toda vez que você for resolver um problema de movimento, né, você já sabe que quando tiver aceleração, né, você vai utilizar essas equações aqui. É um movimento uniformemente variado. Quando não tiver aceleração, você vai utilizar essas duas aqui. Aqui, na queda livre e no lançamento vertical, na queda livre não tem velocidade inicial. Então, ó, você vai utilizar essas equações sem a velocidade inicial. No lançamento vertical, você tem
a velocidade inicial, porque você está lançando um objeto ou para cima ou para baixo, tá bom? Aí você utiliza essas 3 equações aqui que eu te mostrei, que eu vou te mandar, tá bom? Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se tu tiver alguma dificuldade com algum exercício, com alguma questão, aí tu manda para mim a foto, aí eu resolvo aqui, tento resolver aqui e tento te explicar da melhor forma possível, tá bom? Beijo!